Graça e paz, abençoados. Abençoados, você conhece as verdades reveladas? Se você conhece as verdades reveladas, você está no caminho certo. Olha o que está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 17. Então nós vamos ver aqui as verdades reveladas. Diz aqui: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque vela por vossas almas, como aquele que há de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então nós precisamos aqui conhecer as verdades reveladas, tem que ter a revelação das verdades aqui. Então nós vamos usarmos o texto, né, que aqui foi lido, o contexto antes, o contexto depois e também o contexto, muitas das vezes usamos também o contexto aleatório, ou seja, às vezes em outras passagens referente ao mesmo assunto, para nós podermos compreender, para que nós venhamos assim ter as revelações das Escrituras. Assim é a verdadeira palavra de Deus. Então, quando aqui diz que os pastores velam por vossas almas como aquele que hão de dar conta, muitos dizem, tá vendo? Os pastores têm que dar conta das almas. Não, aqui está dizendo, não está dizendo que os pastores têm que dar conta das almas. Aqui, se você prestar atenção, está dizendo assim, ó, como aqueles que hão de dar conta delas, que hão de dar conta. Porque se eles fossem quem tivesse que dar conta das vossas almas, então a responsabilidade era somente deles. Mas a responsabilidade também é de aqueles que estão debaixo do seu pastoreio. Seu pastor é digno de toda aceitação, os ensinos deles é digno de toda aceitação, então você deve sim estar obedecendo a ele. Você deve com certeza estar debaixo do pastoreio, pois ele se torna assim o seu pastor. Então, veja o que está escrito: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Então, como que é isso? Vamos então entender. O pastor, ele precisa, né, falar a palavra de Deus. Então, quando ele fala a palavra de Deus, não é simplesmente falar aquilo que está escrito, não é o que está no papel, mas é falar a verdade de Cristo, acerca de Cristo. E além de falar essas verdades, então você precisa imitar a fé dele. Por quê? Porque ele tem uma maneira de viver que você sabe que é digno de ser o seu pastor. Então você precisa atentar para a maneira de viver do seu pastor. Então, o seu pastor, a maneira de viver do seu pastor é de credibilidade, então você deve obedecer. É de credibilidade, então você tem que estar debaixo do pastoreio, aprendendo a cada dia atento, né, aos ensinos, e imitando a ele, porque assim sendo, abençoados, nós podemos então ver que esse pastor, ele confia em Deus. Então ele sabe quem é o ajudador dele é Deus. Então ele não teme o que pode fazer o homem. Ele leva a verdadeira palavra de Deus sem temer o que possa fazer o homem. Eu vou pregar, né? O pastor vai dizer, eu vou pregar a palavra de Deus. Se alguém se levantar, se o ministério se levantar contra mim, porque às vezes tem pastores que eles estão em um ministério. Então tem coisas que às vezes, dependendo se o ministério não for sério, ele vai ter que fazer tudo o que está escrito no ministério, tem ali as regras, não, mas ele vai falar aquilo que é a palavra de Deus, então ele tem credibilidade. Então, por ele ter credibilidade, presta atenção nisso, ele é uma pessoa sem avareza. Então, ele é uma pessoa sem avareza, ele não está preocupado se alguém
vai, digamos, puxar o tapete dele, mas ele está confiante em Deus, está confiante no Senhor. Então aqui diz, seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Não, é porque Deus não deixa e Deus não desampara, Ele sabe, não, eu vou pregar a palavra de Deus, mesmo que vão se levantar contra mim, mas eu vou pregar a palavra de Deus. Esses são os verdadeiros pastores que nós devemos obedecer. Quem está debaixo do pastoreio deve estar, com certeza, atento aos ensinamentos e imitando, como Paulo mesmo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, em segundo lugar, nós vemos aí que falou que obedecer vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Em segundo lugar, porque vela por vossas almas como aquele que hão de dar conta delas. Como aquele. Ele não é, com certeza, você pode ter certeza disso, que ele não é perfeito. Ele é homem como você. Então, não é porque você é menos do que ele. É porque ele tem mais experiência. Ele tem o encargo de pastorear. Então, você precisa, com certeza, né, estar aí imitando a ele, aprendendo com ele, imitando. Por quê? Porque ele é quem vela por vossas almas como aquele que hão de dar conta delas. Então é como aqueles que hão de dar conta delas. Então, esse pastor que sabe que há de dar, que há de dar conta, né, como aqueles que hão de dar conta delas, dessas almas, o que é que ele faz? Ele não se deixa levar por qualquer rodas de doutrinas, não. Ele não se deixa levar em rodas de doutrinas variadas e estranhas, não. Sabe por quê? Porque o que ele vai passar para aqueles que estão debaixo do seu pastoreio, o que ele vai passar o que é bom, é aquilo que com certeza fortifica o coração com graça. Aquilo que fortifica o coração com graça, é isso que ele vai passar. Por isso é que ele vela pelas vossas almas. Por isso é que ele é como o que há de dar conta delas. Por quê? Porque a palavra que ele leva, eu volto aqui a repetir, ele não é levado por todo vento de doutrina, então ele vai esforçar nos ensinos para que aqueles que estão debaixo do seu pastoreio sigam o que é bom. E o que é bom? O que é bom é o coração estar fortificado na graça. Tá certo? Então isso é a maneira de viver. Então ele sabe que Jesus é quem santifica o povo. Ele não fica passando para o povo como se ele ou a palavra dele é quem traz a santificação. Quem traz a santificação, ele traz um ensino para que a pessoa entende que a santificação é através de Jesus Cristo. Então é Jesus Cristo que santifica o povo pelo seu próprio sangue. Então foi isso que Jesus fez. Quando ele morreu, foi para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Então, ele passa essas verdades que vêm de Deus. Então, a credibilidade está aí. E em terceiro lugar, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque vela por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Em terceiro lugar, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, ele tem toda essa credibilidade, então ele não pode estar ensinando, ou seja, passando por tanta dificuldade, por tantas tribulações, e você que conhece, sabe que ele é de credibilidade, realmente é o seu pastor, então você sabe que não é útil ele para ensinar gemendo, ou seja, passando aquelas todas as dificuldades, e não, ele é o pastor, o problema dele, não é isso. Você tem que entender que você tem que ser uma pessoa que está sempre, digamos assim, ajudando naquilo que é possível, sabe? O pastor também precisa, né? Deixa eu dizer aqui, o pastor também precisa de um ombro amigo. Ele não é Deus, não. Ele precisa também que as pessoas reconheçam que ele é um verdadeiro homem de Deus. Olha só o que está escrito aqui no versículo 14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. É isso que ele está fazendo. Ele está o quê? Buscando a futura, a cidade futura. Ele não está fazendo as coisas pela sua vontade, pelo seu bel prazer. Ele está fazendo a vontade de Deus. Portanto, oferecemos sempre a Deus
sempre por ele a Deus, sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Ele ensina tudo isso. Então tudo que vai sair da nossa boca vai estar confessando o nome de Deus, vai estar confessando o nome do Senhor. Até mesmo quando você está ajudando o seu pastor, que você sabe que ele tem credibilidade, você com certeza absoluta, o que está saindo dos seus lábios está confessando o nome de Deus, está exaltando o nome de Deus. Por isso, presta bastante atenção. Isso aqui só foi, digamos assim, não com muita profundidade, porque senão fica muito longo o vídeo, mas para a gente entender quem é que nós devemos honrar e quem é que nós não devemos de maneira nenhuma dar crédito. Se é um pastor confiável, nós ficaremos debaixo do pastoreio dele. Se não é confiável, vamos sair debaixo do pastoreio dele, vamos entrar debaixo do pastoreio daquele que é confiável. Então vamos pedir sempre o direcionamento de Deus. Essa é uma pequena palavra, mas eu creio que deu para entender que nós devemos honrar, dar honra a quem tem honra, tá certo? Que Deus continue abençoando as vossas vidas, graça e paz.